Boa noite a todos, boa noite, Marcos Vinícius, doutora Elvésio, muito obrigada, doutora Natália, muito obrigada por estar aqui conosco. Nós estamos no 28º Conversando no Micromeio, e esse projeto tem o objetivo de divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia. E hoje a gente vai falar de um assunto que a gente sempre conversa aqui, né, Marcos, assim, nas lives, que acaba entrando no assunto do ensino, né, de qualificação profissional, e acredito aí que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também. Então, o Marcos vai dar alguns recados, e para quem não me conhece, eu sou a Janaína, tá bom, pessoal? Marcos? Não, a gente depois fica traduzido em várias línguas. É bem conhecida, Jana, já é bem conhecida. Não, no Afeganistão ainda não, no Afeganistão ainda não. Doutora Natália, seja bem-vinda. Doutor Elvésio, mais uma vez, sócio de carteirinha aqui, segunda live da gente, muito obrigado. A todo mundo que está aqui live, todo mundo que está preso no engarrafamento, hoje é sexta-feira, são 7h40 da noite. Quem perder a nossa live aqui vai estar, a partir de amanhã, gravada no YouTube, em 5 línguas, e vai poder ver quantas vezes quiser mais essa palestra. Como a Adriana falou, é sempre bom a gente repetir, o intuito do canal é divulgar ciência, seja ela básica, avançada, mediana. Ciência é ciência como um todo. Iniciamos, né, Joana, como microbiologia bem radical, roots, e abrimos o nosso leque. Hoje a gente fala praticamente de tudo que está vinculado dentro de saúde no mundo e no Brasil. E aí a gente sempre retoma essa área que justamente de ensino, né? Qual é a geração que está vindo por aí de microbiologistas, né? Qual é o que nós estamos fazendo de bom, o que faltaria para o microbiologista estar, né, apto a conhecer tudo que está correndo, né? Depois da pandemia, tudo se acelerou muito, né? Todo mundo sabe hoje, a minha mãe sabe o que faz um microbiologista, um infectologista. A gente hoje tem popstars, né? Popstar que está no Jornal Nacional. Então, acho que depois da pandemia, se houve alguma coisa boa depois da pandemia, né? Da pandemia, foi que trouxe visibilidade ao mundo da microbiologia e todos os profissionais, enfermagem, biólogo, biomédico, farmacêutico, todo mundo que nem é da área sabe o que faz. E aí entra, puxando o gancho aqui, para a doutora Natália e a doutora Elvésio, que fazem uma parte muito importante hoje da nossa área de saúde, que é ensinar a próxima geração de microbiologistas, né? A gente sabe que os nossos heróis, eles não morreram de overdose, talvez alguns, o Cazuza, talvez uns, né? E o Renato Russo, que morreu de HIV, mas os nossos heróis microbiologistas estão ficando antigos, estão ficando velhinhos, né? Não vou falar o nome deles, senão eles ficam nervosos comigo aqui. Mas os nossos heróis, eles estão ficando velhinhos. A gente tem que estar preparado para a nova geração. A nova geração de doutoras Natália, doutor Elvésio, né? Doutora Janaína, aquilo que vai ser o futuro da gente daqui a 10 anos, para treinar e formar opinião dentro dos congressos. E nada mais legal do que trazer pessoas que têm a sua, digamos assim, o seu dia a dia trabalhando com estudantes, né? Porque a gente sabe que microbiologia, né, eu falo para todo mundo, microbiologia é uma área ingrata, porque se você parar de estudar, você fica defasado, né? Se você parou o ano passado de ver o que estava sendo lançado, hoje você é um cara fora do mercado, você não sabe o que está acontecendo. Em termos de resistência, em termos de interação intrínseca entre as bactérias, né? E não só, vou falar dos outros também, senão o pessoal fica triste com a gente. Vírus, bactéria, fungo, protozoário, todo mundo é envolvido nisso, nessa evolução, tá bom? O que mais eu vou falar? Sim, quem quiser o certificado dessa live, entra lá no Instagram da gente depois, dá o seu e-mail, seu nome, que a gente vai mandar o certificado na semana que vem para todo mundo. Tá bom? Doutora Natália, doutora Elvésio, muito obrigado pelo tempo de vocês. De novo, eu falo para todo mundo, todos os palestrantes aqui da live, eles vêm de pura vontade. Ninguém aqui recebeu Prolabore, não existe patrocinador por trás, não temos um patrocinador oculto, então todos aqui estão em prol da ciência, numa sexta-feira, de novo, que eu vou falar, né? Aqui a gente falando de microbiologia para todo mundo que quiser ouvir. Muito obrigado por vocês, a próxima hora é toda de vocês, e vocês podem, a palavra é de vocês agora. Obrigado. Vai morar contigo. Eu vou então só fazer uma apresentação breve, já que a gente está falando aqui para um conjunto de pessoas. Meu nome é Natália, eu sou professora de microbiologia na Universidade Federal Fluminense,
Sou graduada em microbiologia, tenho mestrado e doutorado também em microbiologia, os 3 pela UFRJ, e um período pós-doutoral que foi realizado, inclusive, junto com o Elvésio, na Universidade da Califórnia, São Francisco. Então, como o assunto hoje tem relação com essa parte de ensino, então a gente vai falar bastante aí das nossas aventuras em sala de aula. Se vamos formar algum microbiologista do futuro, Marcos, não sabemos. Mas, Vai! Com certeza. não é a disciplina mais amada, né? É verdade. Quem gosta, gosta, né? Quem não gosta. É igual sushi. Microbiologia é igual sushi. Você ama ou odeia, você nem passa na porta. Mas a maioria então, odeia. É verdade. Né? Sim. Então, e parabenizar vocês por essa ação. Eu conheci o Micromeio no ano passado, né, na palestra do Elvésio, e fiquei encantada com o trabalho de vocês, que Obrigada. vocês fazem essa divulgação científica dessa forma tão descontraída e tão interessante. Assim, parabéns por essa iniciativa e pela manutenção desse projeto. Deixa eu passar a palavra para o Elvésio e depois a gente já pode começar. Boa noite, Marcos, boa noite, Janaína, a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês de novo, e um prazer maior ainda estar aqui de novo agora ao lado da minha esposa, então torna-se ainda mais gostoso. Eu iniciei na microbiologia na década de 90 e alguma coisa, no meu primeiro dia de aula. Eu entrei num laboratório, aliás, na sala de aula eu virei para um professor e falei para ele, eu gostaria de acompanhá-lo. Ele falou, pois não, no final da primeira aula, quando você entra na faculdade, você não tem muita noção, né? E eu puxei microbiologia logo no primeiro período e já soltei essa logo na primeira aula. Ele falou, pois não, vamos ali para o hospital. Eu fiz o ERG e ele me chamou para dentro do Pedro Ernesto, e ali foi o meu primeiro contato com a microbiologia. E de lá eu não saí mais. Fiz mestrado, depois fui doutorado, pós-doutorado, entrei na UF, e até hoje estou dentro da microbiologia, já são de universidade, já são 23 anos lecionando, formando não microbiologistas propriamente dito, porque o nosso curso não é um curso de graduação em microbiologistas, mas médicos, enfermeiros, biomédicos, biólogos que têm interesse em microbiologia. Então, falar do ensino de microbiologia é falar da minha vida, falar praticamente tudo que eu fiz até hoje, né, que foi trabalhar dentro da área clínica, mas também praticamente todos esses anos na área de ensino. E eu acabei de ver agora que entrou uma pessoa do Peru. Então, buenas noches, seja bem-vinda, saludo de Brasil. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o ensino em microbiologia, né? Quais são os desafios do ensino em microbiologia. Porque é muito difícil, né? Não só a gente brincou, né? Muito você assistir, você se formar, você estar nas aulas, mas também é muito difícil para nós passar aquilo que é importante, que é contextualizado, que vai ser útil, né, para aquele estudante naquele momento e posteriormente. Então, lecionar microbiologia envolve muito mais do que simplesmente montar uma aula e transmitir aquilo que está dentro de um livro. É transmitir conhecimento. A microbiologia é experiência, a microbiologia é troca, né, é uma grande troca, e é o que a gente está fazendo nesse momento. A partir do momento que a gente vem conversar sobre microbiologia, a gente já inicia essa troca. Então, isso é muito gostoso, né? Isso é uma coisa que nos dá muita satisfação e nos realiza. E aí, como a professora Natália montou uma apresentação, eu passo para ela a palavra e agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês. Imagina. Doutora Natália, liga o som, está no mudo. Sempre, né, para variar. Já observei que deu uma desformatada. Alguma coisa aconteceu quando a gente vê o PowerPoint, mas a gente vai... Tá tranquilo. Mas vai dar tudo certo, exato. Então, a gente trouxe para conversar aqui com vocês hoje um pouquinho sobre os desafios do ensino em microbiologia na área da saúde. Hoje nós dois somos lotados no Instituto de Saúde de Nova Friburgo, da Universidade Federal Fluminense. Então, está aí dentro da área da saúde, a área em que a gente forma, né, onde a gente está lecionando. A gente dá aula, aqui tem 3 cursos, fonoaudiologia, biomedicina e odontologia, e a gente dá aula de microbiologia para o curso de graduação em odontologia e biomedicina, além também, aqui também a gente tem uma pós-graduação em odontologia, e nós dois somos docentes dessa pós-graduação.
Então, a gente tem aí um conjunto de alunas que auxiliaram a gente no desenvolvimento de uma alternativa aí para a gente driblar um pouco essa dificuldade no ensino da microbiologia na área da saúde em alguns cursos. Então, eu queria pedir para vocês me interromperem a qualquer momento, para a gente conversar, para fazer qualquer comentário, para a gente não precisar ficar necessariamente tão presos à apresentação. Você pode passar para o próximo, por favor? Então, aqui a gente tem as diretrizes curriculares nacionais. A gente acabou pegando um pouquinho da parte da graduação em odontologia e focando o desafio, né, dessa vez especificamente para a odontologia, mas a gente acredita que o que a gente viu de problema e o que a gente vai apresentar aqui é aplicável a qualquer área, né? A microbiologia muitas vezes está ali no ciclo básico de diversos cursos da área da saúde, então a gente acredita que vai servir também aí para outros cursos, não só para a odontologia. Você pode passar, por favor? Então, dentro dessas diretrizes, a gente tem aí o que é o ideal nesse artigo 22, que os conteúdos curriculares na área de odontologia devem estar relacionados com o processo de saúde e doença do indivíduo, devem ser compostos por conteúdos programáticos das ciências biológicas, que é onde entra a microbiologia, além de saúde, ciências humanas, sociais e ciências odontológicas, os quais devem estar interligados. Então, dentro da área da saúde, da ciência biológica, que é onde está aí a microbiologia, tem o conteúdo mais ou menos que deve ser abordado. E sempre relacionado aqui ao processo de saúde e doença. Então, muitas vezes, nesses ciclos básicos, a gente acaba apresentando também muito da doença e da microbiologia mais ainda, né? A gente sempre quer ter uma carga horária maior de doença do que de saúde e, da verdade, dos benefícios dos micro-organismos, e a gente acaba apontando ele ali como vilões, e nem sempre são. Você pode passar, por favor? Então, a gente tem aí, peço desculpa pela desformatação, então a gente tem a microbiologia como essa grande incógnita quando os discentes entram, as discentes entram, né, o que vai ser apresentado. A gente ainda tem muitos cursos da área da saúde, como, por exemplo, da onde a gente está, que a gente tem um ciclo básico separado do ciclo profissional. Algumas universidades já vêm alterando, mas aqui a gente ainda tem esses ciclos separados. E a gente tem aí uma disciplina que é uma incógnita e, infelizmente, uma disciplina de poucos amantes, né? Não é algo que a gente vê só aqui na UF, mas a gente sabe que são poucos os amantes. A gente até brinca com os alunos que você não precisa gostar da disciplina, mas pelo menos gostem dos professores, né? Vamos tentar manter alguma boa relação dentro da microbiologia. Você pode passar, por favor? E o que a gente vê dentro do curso seria essa pirâmide onde a gente tem a microbiologia junto com outras disciplinas da área básica, enquanto, na verdade, aquele aluno está ali no segundo, no terceiro período, com vontade de quê? Colocar a mão no paciente, entrar em contato com esse paciente, poder tratar, poder cuidar, poder curar essa pessoa. E a microbiologia não está dando, naquele momento, de uma forma palpável, nada disso. Então, a gente tem essa linha, né, entre a microbiologia, que seria o primeiro ponto, e a formação profissional, que é uma linha que a gente faz de tudo para poder interligar, e aí estão os nossos desafios de como a gente consegue linkar e mostrar a importância dessas disciplinas de área básica lá para a formação profissional. Pode passar, por favor? Doutora Natália, eu não sei se você Fica vai à vontade. apresentar lá na frente, é uma curiosidade minha, se não perder o gancho aqui. A microbiologia, dentro da grade curricular, ela é dada no primeiro, segundo, no terceiro período? É no início, ou no meio, ou no fim? Aqui são 10 períodos na odontologia, é dada no segundo e no terceiro. Tá, legal. Início. Tá, então é bem no início, que justamente antes dele, como a senhora falou, antes de ir para botar a mão na massa, né? Você ter pelo menos a parte teórica ou uma semiprática para saber, olha, não faz, senão já entra no campo, né? É interessante, só dando uma parte aqui, de que tem uma pessoa que eu e Janaína conhecemos muito, né? Um dos gurus da gente que está, né, tá no mercado aí, que ele falou assim, Marcos, uma das grades, ele era da UERJ também, se formou na UERJ, ele falou assim, na grade de medicina, a microbiologia é dada no segundo período. Isso é completamente errado. Ou teria que ter no segundo e lá no 10º ou no 8º período. Por quê? Aí ele falou assim, Marcos, o cara que entra para fazer medicina na UERJ, no segundo período, ele ainda só está querendo saber de cerveja.
Ele não quer saber de nada. Aí você fala de microbiologia, o cara esquece tudo, quando chega lá na prática, tudo aquilo que você falou no início, ele esqueceu. Aí ele estava lutando para justamente você ter uma pré-microbiologia, ou microbiologia A, 1A, e uma 1B lá no final, para você ter já, quando o cara já sabe o que ele quer fazer, né? Vai ser cirurgião plástico, vai ser ortopedista, vai ser alguma coisa. Ele ter de novo a micro, para ele, quando estiver no campo, ele falar assim, cara, realmente, agora a micro é isso. E não, senão o cara esquece. Vocês já tiveram um feedback sobre isso? Tipo assim, cara, é feito muito lá no início, quando chega no final do 8º período, o cara já esqueceu tudo, não sabe mais o que é micro. Sim, a gente tem esse feedback, principalmente de alunos de mestrado. Quando eles voltam para os créditos de microbiologia... Aí ele fala, esqueci tudo. O que você quer? É aprender microbiologia, mas a gente não vai repetir a graduação. Agora a gente vai falar de outra coisa. Mas, doutora Natália, nesse período, né, que é dado microbiologia básica, aplicada... Seria básica no segundo período e aplicada no terceiro. No terceiro. E com pouco conteúdo, né? Porque é muito rápido, né? Diante do que a gente tem de microbiologia, né? A gente até tem uma carga horária, quando comparada às outras universidades, até relativamente alta. A gente tem, no total, 160 horas. Ah, legal. Então, a gente tem uma carga horária micro e imuno ou só micro? Só micro. Ah, tá. Porque ainda tem lugares que tem micro e imuno. É tudo junto. Não, a imuno é separada. Ah, legal. Tá bom. Estou aproveitando para fazer um comentário em cima do que o Marcos pediu, a Natália falar sobre a colocação da carga. De uma maneira geral, os cursos eles vão oferecer, né, aquela parte mais geral da microbiologia, onde você vai ter ali as características celulares, bioquímicas, que é um abstratismo absurdo, né? A gente vai imaginando a célula, quantas meninos a gente leva e meninas a gente chega no microscópio, vamos fazer um grão, você vai ver uma bactéria, o cara imagina o quê? Que vai encontrar um negócio enorme, e aí vê um pontinho azul, né, vê aquele pontinho vermelho, ainda pergunta, é isso? É isso aí é com que a gente trabalha. Então isso gera, assim, não vou dizer uma frustração, mas acho que não corresponde à expectativa do que é um micro-organismo, do que pode ser encontrado em relação a um micro-organismo. Depois é que a gente consegue contextualizar um pouco, mas não tem como fugir dessa base. Eles precisam dessa base. E logo no início, eles conseguem fazer aquela relação com a biocélula. Então, eles vão ver uma célula eucariota, uma célula procariota, eles conseguem ver um pouco de biossegurança, então vão ver a importância da biossegurança em relação aos micro-organismos. Há essa necessidade. Depois, aí sim, os cursos vão tendo as suas especificidades, né? E aí eu vou fazer diagnóstico microbiológico, então o que aquele estudante precisa saber para fazer um bom diagnóstico microbiológico? Eu vou fazer procedimentos médicos, procedimentos odontológicos. Não, eu vou trabalhar com nutrição. Então, a gente vai buscar depois aquela especificidade naquilo que ele vai trabalhar, associado já a disciplinas que são mais, eu chamaria de profissionalizantes, né, que é o que eles esperam sempre quando eles entram. Então, essa conversa que existe do início, com essa conversa que existe mais para o final, ela tem que acontecer o tempo todo dentro da universidade. Legal. E a gente acaba fazendo uma coisa muito seccionada, né? A gente tem a morfologia, a gente tem a microbiologia, a gente tem a área básica fragmentada, né? O conhecimento fragmentado, depois vem as clínicas fragmentadas, né? O diagnóstico microbiológico, diagnóstico parasitológico, como se eu pudesse pegar um espécime clínico e ali dentro só ter um único micro-organismo, né? Como se eu fizesse uma punção e esquecesse que naquele momento eu estou pensando um pouco de biofísica, porque existe um quê da biofísica na punção, a anatomia, porque eu tenho que saber onde está aquele vaso, a microbiologia, porque eu tenho as técnicas assépticas para poder fazer a punção. Então, todo esse conhecimento ele deveria ser construído junto ao estudante, do primeiro ao último período, mas acaba que ainda é bastante fragmentado no ensino. E daí as necessidades de novas metodologias para poder quebrar essas barreiras que existem dentro da própria universidade, dentro da própria grade curricular. Valeu, obrigado. E a gente já deu também aula para universidades privadas diferentes, para medicina, Marcos, e é exatamente o que você falou, assim, sempre no primeiro ano, no máximo no segundo ano. Entendi. Então, né, Elvés, para você também foi assim? Eu não lembro se eu lecionava se era primeiro ano ou segundo ano, mas era um ou outro. Eu começo a lecionar na UFJF, foi o meu primeiro emprego, e ali como professor substituto eu lecionava para a farmácia, a primeira parte da microbiologia era logo no início, para medicina também e para odonto também. Depois eles tinham específicas na faculdade de farmácia, a farmácia tinha 3 microbiologias, e a medicina ia pegar a micromédica para o meio do curso deles, não era tanto assim para o final, não.
Pegava bem no início e mais do meio em diante. Teve uma privada que eu lecionei que era um ano inteiro, mas era no primeiro ou no segundo ano. Depois podiam vir algumas outras disciplinas, mas de uma forma bem mais rápida. Não era tão específica. Tinha que lembrar daquele conteúdo lá da chopada. Ah, meu Deus. Então, quando a gente pensa em ligar esse primeiro ponto ali, representando a microbiologia, e esse segundo, que seria já a formação, né, específica, é um caminho longo e que durante a pandemia ainda ficou mais tortuoso, né? Então, a gente botou essa lupa aí representando o que aconteceu durante a pandemia, porque ainda ficou mais abstrato ainda, que a gente, inclusive, parou da parte prática. Então, a gente ficou ali só com a teoria, com mais abstrato ainda do que a microbiologia é. Cada vez, né, naquele momento ali, bem pouco concreta que estava a nossa amada microbiologia. Você pode passar, por favor? Então, durante o segundo ano que a gente deu de ensino remoto, que foi em 2021, foi um ano curioso em relação à monitoria. A gente teve uma procura muito grande de inscrição em monitoria e a gente acabou que selecionamos a nossa monitora bolsista, que está aí na frente, que é a Bruna, mas conversamos com aquelas que também, acho que só ficaram meninas, por coincidência. A gente mandou e-mail para todo mundo, que não acabou ficando sem a bolsa, e convidamos a participar de um projeto a ser desenvolvido de uma forma colaborativa. Então, no final, a gente teve ali essas 7 meninas, só faço questão de falar que elas foram bem importantes nesse desenvolvimento, que é a Bruna, Samira, Laís, Marcele, Letícia, Luana e Nicole. Então, a gente encontrava com elas semanalmente, pode passar o slide, por favor, para poder pensar os desafios, o que a gente tinha de proposta para o ensino da microbiologia para a odontologia. Então, a gente discutiu, pensou em algumas possibilidades, elas apresentavam e liam alguns artigos, alguns materiais, a gente condensou com a técnica de TBL e acabou trazendo para a odontologia. A gente não encontrou isso na época de escrito, a entrevista com uma ferramenta didática na área de odontologia. Então, a gente desenvolveu um guia e já foi aplicado ali naquele mesmo semestre de 2021. Então, a gente tinha um guia que a gente disponibilizava no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, que aqui a gente usou o Classroom do Google, e no guia tinha como é que eles iam dividir a turma, como que funcionaria essa entrevista. Então, falando rapidamente, a turma seria dividida em grupos, foi dividida em grupos, cada grupo recebia 2 temas de aula e tinham que escolher 2 entrevistados para cada tema. Sendo um entrevistado algum aluno de odontologia que já tivesse tido microbiologia, poderia ser ou não da UF. E um profissional, propositalmente, não professor. Porque algumas perguntas, quando a gente faz para docente, a resposta ela vem enviesada sempre para a importância do ciclo básico e tudo mais. A gente lançou ali um desafio. E a gente passava perguntas norteadoras para que eles pudessem fazer nessas entrevistas. Antes de realizar as entrevistas, eles treinavam com as tutoras e elas repassavam para a gente qualquer dúvida, qualquer questão. Eles se sentiam bem à vontade em fazer essa conversa com essas alunas. Eles treinavam e depois eles faziam ali uma apresentação final. Nessa apresentação final, a gente apresentava as sugestões para a elaboração dessa apresentação final, comparação entre as respostas de profissional e de discente, mas a gente tinha ali uma pergunta-chave que a gente pedia que todos fizessem nessa entrevista, que é: o que esse tema, para que serve esse tema que eu estou estudando hoje? Era basicamente um para que serve a microbiologia. Só que ao invés do que para que serve a microbiologia, era dentro de cada tema de aula. Eu lembro que a gente ficou bastante preocupado na época, porque a gente não sabia o que as pessoas responderiam, né? E a gente fez questão de excluir os nossos docentes, porque eles com certeza responderiam o para que serve, assim como a gente pensa. E pode passar, por favor? Então, a gente depositava esse guia no ambiente deles e depois, no final, eles devolviam ali para a gente esse material escrito, também o que eles apresentavam, e eles tinham um Meet só para eles poderem se reunir, eles tinham um contato por telefone para tutor, então eles faziam um grupo de WhatsApp. Pode passar, por favor?
Então, eles comunicavam com as tutoras, né? Cada grupo tinha pelo menos uma tutora, comunicavam, tiravam as dúvidas, eles reuniam com a tutora, treinavam, e as tutoras sempre estavam presentes nas entrevistas, de forma a contornar qualquer situação ali surpresa para eles. E a gente ficava também sempre atento ali às mensagens para poder solucionar qualquer questão que fosse levantada. A gente acabou aplicando essa metodologia, essa ferramenta didática em 2021.1 e .2 de forma remota, e a gente acabou vendo que essa ferramenta também serviria para o presencial. Embora o remoto que tenha trazido ali todo o questionamento e até a disponibilidade dessas pessoas, porque essas alunas, muitas estavam em períodos já avançados, muita parte prática, então eles começaram a buscar atividades complementares durante a sua formação. Pode passar, por favor? Pode até passar 2? A única diferença era que no presencial eles não apresentavam pelas telas, então todo o processo aconteceu da mesma forma, tanto em um quanto em outro. Então, ao final, tanto os nossos alunos da disciplina quanto as nossas tutoras, aqui a gente tem um número maior de rostinho de tutoras, porque a gente foi ampliando o nosso rol das tutoras que participaram dessa atividade, né? Em alguns semestres umas participavam, outras não. Eles responderam um forms dentro da escala Likert de discordo totalmente, discordo parcialmente, não concordo nem discordo, concordo parcialmente, concordo totalmente. Então, se a gente for para o próximo slide, a gente vai começar a ver um pouquinho do que a gente teve de resposta. Não vou ler todas para não ficar cansativo, e isso daqui foi a resposta de discente. Então, é interessante que eles... Aqui a gente tem quase 100% concordando totalmente ou parcialmente da importância do guia, que ficou meio reticente com a atividade, mas no final teve uma surpresa positiva, que teve uma grande conexão entre a entrevista e o conteúdo apresentado em sala de aula, que o conhecimento apresentado em sala de aula foi suficiente para poder compreender a atividade. Então, eles refletiram de forma crítica sobre o papel deles na consolidação do conhecimento. A atividade, a maioria sugeriu que ela fosse incluída na grade da disciplina, consideraram uma atividade relevante para a formação profissional, não tiveram dificuldade para encontrar entrevistado, e a maioria não ficou nervoso ou nervosa durante as entrevistas. Até surpreendeu a gente essa resposta. Se vocês quiserem fazer algum comentário durante, gente, por favor, me interrompam, tá? Eu Vécio, você também. Pode passar, por favor? Então, aqui a gente consegue ver os 4 semestres onde a gente aplicou essa metodologia, e a gente vê que, em relação a cada ponto que foi perguntado, eles responderam de forma extremamente semelhante. Não teve muita diferença entre o ser remoto e o presencial. O remoto foi o azul e o vermelho, o presencial o amarelo e o verde. E a gente não vê muita diferença. Fora isso, eles também tinham uma pergunta que era aberta, que eles respondiam só se achassem necessário, e eles poderiam sugerir comentários, reclamar, elogiar. Ficou uma questão lá em aberto. E a maioria disse que nunca tinha realizado nenhum tipo de entrevista, todos gostaram, e surpreenderam a gente com alguns adjetivos, né? Que foi maravilhoso, que foi incrível, que foi construtivo. Então, a gente teve aí uma resposta muito boa. Enquanto os pontos positivos que eles levantaram, eles gostaram muito de entrevistar os profissionais, de conhecer novas pessoas, da visão multidisciplinar que eles puderam ter, de enxergar a aplicabilidade da microbiologia, de ter aquela resposta do porquê que eu estou estudando isso. Quem nunca fez, né, essa pergunta lá no passado. E também conversar e trocar com quem eles não conversariam se não tivesse essa atividade. Ponto negativo que eles levantaram, e aí a gente foi tentando trabalhar em cima desses pontos nos outros semestres, foi a dificuldade do grupo. A primeira vez que a gente fez, o grupo não foi dividido por eles, foi uma divisão feita aleatoriamente pela gente, de acordo com como é preconizado pelo TBL. Só que eles não gostaram, tiveram realmente bastante dificuldade com o grupo, e a gente abriu uma exceção dessa regra do TBL, e nos outros 3 semestres, eles se dividiram da forma que acharam melhor.
Reclamaram também da sobrecarga de atividade no final do período, pediram para a gente trocar a data. No último semestre que a gente aplicou, a gente já trocou a data. E a reclamação básica foi não poder escolher o grupo. Isso a gente mudou já para a segunda vez que isso foi aplicado. Pode passar, por favor, que aí depois a gente pode discutir já de forma geral. Essa parte aqui, a gente tem algumas habilidades e competências que eles descreveram como tendo sido trabalhadas nesse processo: comunicação escrita, oral, formação profissional, trabalho em equipe, formação de redes de contato, compreensão dos temas, visão multidisciplinar e integrada, capacidade de liderança, de organização e de planejamento. Então, a gente vê que pelo menos 75% concordou parcialmente ou totalmente que essas habilidades e competências foram trabalhadas durante essa atividade, seja tanto no remoto quanto no presencial. Pode passar, por favor. Nossa, esse ficou bem desformatado. Que seria o resultado. Deformatou, mas tá dando para entender aqui. Pessoal, não, vamos explicar, pessoal. A nossa plataforma, muitas das vezes o profissional, né, a doutora Natália fez tudo direitinho. Quando passa para a plataforma do streaming, ela desconfigura, e assim, isso tem sido uma questão para a gente rever também. Pedimos desculpa, né? Porque às vezes também, às vezes o profissional vem com a questão de animação e essa plataforma não tem, então a gente já está revendo isso, tá? Mas aí a desculpa é nossa para vocês e para vocês que estão vendo que é a questão da plataforma, tá? Tá ótimo, Janaína, mas não tem problema não. A gente também fez uma série de perguntas para as tutoras que participaram. Então, dentro dessa escala Likert, onde o 5 eu concordo totalmente, se a gente for ver a média, todas estão acima de 4, que eu concordo parcialmente. Então, não importa se foi da primeira coluna, que foi do remoto, da segunda, do presencial, também elas observaram o desenvolvimento dessas habilidades e competências que foram descritas ali no slide anterior, e todas, pelo menos, concordaram parcialmente com isso. Pode passar, por favor. Aí, só ainda falando das tutoras, as tutoras descreveram que as reuniões foram importantes. Foi bem interessante que eram reuniões, pelo menos uma por semana, que a gente tinha para poder discutir, para poder conversar sobre atividade. Elas gostaram muito de ter produzido o guia, e o guia foi muito importante no direcionamento dessa atividade. Elas aprenderam, segundo elas, algumas aprenderam ali a fazer busca na literatura, a aprender a desvendar, a ler, a compreender um artigo científico. Elas gostaram da relação entre elas, muitas não eram do mesmo período. Todas se sentiram respeitadas pelos discentes, consideraram, então, que despertou o interesse da docência nelas, gostaram de assistir a apresentação, nem sempre conseguiam, mas quando conseguiam, gostavam, e relataram que gostariam de ter feito essa atividade quando eram alunas. E aí, naquela foto do slide anterior, a gente tem uma aluna nossa do laboratório, a Bruna, e a Bruna apresentou esses resultados no congresso da SBPQO, que é da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Odontologia, se eu não me engano. Então, ela foi para Campinas durante esse ano para poder fazer a apresentação desse trabalho. E quando a gente retorna lá para o início da nossa apresentação, que tinham lá as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em odontologia, pode passar o slide, por favor? Então, coloca aí quais são as competências gerais, quais são os objetivos, né, do que se deve se desenvolver, o que a gente deve esperar dos egressos em relação às competências gerais. Então, tem essas 6 competências, e se a gente abrir as diretrizes, vem exemplos. E aí a gente foi abrir competência aí por competência para poder ver se o trabalho que a gente fez atendia a essas competências. Então, quando a gente tem atenção à saúde, a gente observa que esse tipo de trabalho pode levar ao desenvolvimento do pensamento crítico e atuação interdisciplinar, que está dentro da atenção à saúde. Dentro da tomada de decisões, espera-se que o profissional realize condutas de acordo com as evidências científicas. Em relação à comunicação,
aprender a manter confidencialidade. Nas nossas entrevistas, muitas vezes o entrevistado não era identificado, ele era identificado, assim, quanto tempo de formado, especialização, mas não era uma pessoa identificada publicamente na hora que eles faziam as apresentações nas salas de aula. Então, interação com o usuário, com os membros da equipe. Em relação à liderança, as relações interprofissionais são valorizadas, as contribuições das relações de colaboração, exercer posição de liderança. Em relação à gestão, desenvolver parcerias, realizar gestão do processo de trabalho, gerenciar a equipe, realizar gestão organizacional. E na educação, desenvolver novos conhecimentos com base na fundamentação teórico-reflexiva no exercício do trabalho. Então, quando a gente retorna, a gente vê que a gente conseguiu, dentro dessa atividade, trabalhar dentro das competências gerais que são esperadas pelos egressos, né? Que os egressos tenham desenvolvido essas competências. Então, pode passar mais um para a gente finalizar? Então, a gente finaliza aqui, né? Eu e o Vécio. Tem um Ayrton, obrigado, mas ele não saiu. Agradecendo as meninas que aplicaram e que foram tutoras durante esse período. A gente tem aí a Brenda, a Bruna, a Isabela, a Laís, as Letícias, a Luana, Marcele, Nicole, Sabrina e Samira. Foram as meninas que atuaram como tutoras nesses 4 períodos sob a nossa supervisão. Então, agradecer porque elas foram super importantes, tanto no desenvolvimento dessa ideia, quanto na manutenção dessa proposta. Então, a gente trouxe isso aqui como uma possibilidade do que a gente enxergou, de aproximar um pouco a parte clínica da parte básica, a parte aplicada da parte básica, para que, através de uma pergunta que eles façam, não ao professor, né, que o professor sempre tem aquela resposta já, né, a gente vai responder para o que serve, Sim. Mas através de um veterano da sua universidade ou não, e também através de um profissional, perguntar o porquê que eu estou estudando isso, eu vou precisar disso? E aí eles apresentaram essas respostas que foram super interessantes, e a gente também aplicou um semestre de forma remota na biomedicina. E também foi muito interessante o retorno da turma. Eu convido as meninas para virem aqui conversar também com a gente. Você traga as meninas, vocês, né, tanto a doutora Natália quanto a doutora Elvésio, podem trazer para elas falarem aqui com a gente também. E, assim, é muito interessante o trabalho, porque é como se elas construíssem, né, o conteúdo, né, do que estava sendo desenvolvido. Eu não sei, eu tive essa impressão, assim, seria isso? É isso, né? Você acaba tendo um ponto de vista daquele que é o teu público, né? É o que você espera, e aquele que já foi o teu público, como aquilo foi importante, o que poderia ter sido abordado. É aquele feedback, Janaína, que a gente precisa para que a gente possa modelar a nossa forma de abordar e trazer aquela atualização, a contextualização, e que a microbiologia não seja uma disciplina que foi cursada na faculdade e consta no meu histórico, mas que seja algo útil no dia a dia. Exato. E que me deu a impressão também que não é uma nota, né, que diz se aquela pessoa sabe ou não microbiologia, né? Ela desenvolveu a forma de avaliação, né? Ela desenvolveu ali um trabalho muito, muito interessante, assim, né, Marcos? Assim, feedback, né? Na verdade, é uma proposta nova de ensino, né? É uma coisa viva, porque eu acho que a proposta de vocês fazendo essa interação, é justamente, tipo assim, pensar de tudo aquilo que vocês têm de muito de informação, né? Vocês têm um monte de feedback, né? Saber o que deu certo, o que eu posso focar mais para melhorar ainda e focar, talvez, naquilo que não foi tão legal, como você me falou. Tinha 2 ou 3 perguntas que não foi tão legal, tipo assim, como é que eu posso fazer com que ele suba, né, a aceitação? Isso é bem legal. E falando nisso, nós temos 2 perguntas. Eu acredito que seja do povo daqui do fã-clube de vocês, pelo sobrenome, que a Fernanda e a Isa, não sei se são do fã-clube de vocês, mas sempre temos... Não, Elvésio, nós sempre temos aqui fã-clube. Tem fã-clube, tem fã-clube. Então, a Fernanda está perguntando aqui se essa ferramenta poderia ser aplicada no curso de graduação em enfermagem. Oi, Fernanda. A gente aplicou, né, na odontologia.
a gente aplicou na biomedicina e a gente acredita que possa ser aplicado em qualquer curso, na enfermagem sim, e o nosso objetivo com essa ferramenta foi linkar o que a gente estava dando no ciclo básico na parte aplicada, entenderem se realmente os profissionais eles precisam daquela formação, daquela informação, daquele conhecimento. Então, eu creio que possa ser aplicado não só na graduação em enfermagem, e não só na microbiologia, mas também em outros cursos. Não, com certeza. A enfermagem ela tem as suas particularidades, né, do atenção ao paciente, e que existem ferramentas que são também bastante interessantes e que a gente começou a desenvolver esse semestre, por exemplo, a simulação. Né? O ambiente universitário é um ambiente que você pode trabalhar muita simulação de situações clínicas, como o diagnóstico, como a observação de sintomatologia de um paciente, como a entrevista do paciente, a elaboração de uma terapia para aquele paciente, utilizando os próprios estudantes, onde eles simulam o paciente, onde eles simulam a família daquele paciente e outros têm que passar informação para ele. Porque a gente acaba passando uma linguagem muito técnica que muitas vezes o profissional depois, no seu exercício, ele não consegue transmitir aquilo ali para um paciente que é leigo. Né? E é curioso que os estudantes eles se apropriam dessa linguagem e daqui a pouco eles estão conversando numa velocidade muito grande com a gente e que quando chega uma pessoa de fora, fala assim, não estou entendendo nada que vocês estão falando, muito menos que idioma é esse. Né? Porque você fala assim, você já semeou, você já repicou, cadê o... Aí você vai o tio, você já repicou uma tecnologia muito específica, né? Para quem está de fora é muito específico. A gente cria, né? Você já autoclavou, você já vortexou. Vortexar não existe, né? A gente inventa palavras, né, também. Mas aí, isso é a beleza, né? E eu falo que esse caldeirão, que é a nossa sala de aula, ele traz muita possibilidade, além daquela aula expositiva, meramente expositiva, numa situação muito verticalizada da educação, onde eu falo e o outro absorve. E, aliás, assim, eu ia fazer esse comentário que é em relação a vocês descobriram, na verdade, uma metodologia que traz uma atualidade para o mundo de agora, né? Da figura do professor. Porque, né, assim, a sensação que a gente tem que daqui a uns anos o conhecimento vem de diversas formas, né? A figura do professor é importante, ainda é importante, mas vocês trazem esse papel de uma forma diferente, né? De uma forma de... Você já tem material para fazer pós-doc, a descoberta... didática do ensino. Já tem material de trazer a descoberta, né? Que o professor faz muito isso, né? Então, vocês fizeram uma forma de atrair também esse pessoal para a sala de aula, né, que tem uma evasão muito grande por conta dessa falta acho que de se encontrar dentro de um conhecimento, seja ele qual for, né, pelo que eu percebi, pode ser realmente aplicado. Eu acho que qualquer exato, que passar a ser um espelho de educação, vamos dizer assim, né, de uma nova metodologia. Agora, minha pergunta é: isso é bem aceito? Assim, isso vocês conseguem? O feedback que eles mostraram é de que é bem aceito. Não, bem aceito. Não, bem aceito pela estrutura que a gente tem dentro de uma escola. E vamos lá, não vamos falar da escola que vocês fizeram, óbvio, né? Que sim, teve uma possibilidade, teve ali um reconhecimento, foi feito um trabalho, mas vocês acham que, por exemplo, um professor de ciências que quisessem fazer uma aplicação, né? Um projeto desse, né, de uma interação, de fazer toda essa forma de metodologia de didática, vamos dizer assim, teria uma abertura para isso? Ou vocês ainda acham que o ensino ainda está muito nessa vertical, né, como a professora Vassi falou, esse ambiente muito maçante de conteúdo teórico? Não sei se vocês estão me alcançando, mas o que vocês propuseram no início, né? Olha, porque assim, além disso, eu vou fazer só um comentário, aí depois vocês puderem, por favor. Eu trabalhei em um laboratório de uma empresa particular grande, e nela a gente recebia alguns médicos, né, que faziam na residência umas disciplinas, e eles podiam escolher, né, entre ficar no laboratório ou fazer uma outra coisa, não sabia o que era, tá? Mas, enfim, alguns escolhiam ir para o laboratório. E aí eles passavam ali na microbiologia com a microbiologia é onde recebia tudo, né? Então a gente tinha tudo quanto era material, tudo quanto era avaliação, eles passavam aquele período ali com a gente.
E aí eles diziam isso, a gente não aprende microbiologia, né? Porque quando eles iam ali para a prática do laboratório, né, no dia a dia, ver o material chegar, saber como é que funciona e tudo mais, para ele conseguir pegar aquele resultado de antibiograma e ler a identificação, e saber como é que veio aquilo e como é que faz, como é que ia até a liberação. Então, assim, eu achava muito interessante a maneira como eles olhavam aquilo para a gente, né? Assim, olhavam para a gente que estava ali trabalhando no dia a dia. Então, assim, a minha pergunta é se vocês acham que esse trabalho, diante de tudo que eu falei, né, assim, esse trabalho poderia ser uma mudança no ensino. Porque, assim, de verdade, eu vi uma mudança no ensino bem grande, assim, muito, muito parabéns mesmo. Eu, particularmente, Janaína, acho que assim, não é de nada, nenhuma transformação ela é imediata, né? Nós somos resistentes a mudanças. Eu cito um exemplo de um momento em sala de aula em que uma disciplina fora da microbiologia, que a gente convida os meninos e as meninas a sentarem em círculo e a se apresentarem. E aí a gente faz uma pergunta, por exemplo, Natália, quem é você? A dificuldade que a pessoa tem de dizer quem ela é, ela começa assim, meu nome é Natália, eu sou professora de microbiologia da UF. Eu falei, não, eu não perguntei seu nome, nem perguntei o que você faz, eu perguntei quem é você. Então, olha como é que é difícil, num primeiro momento, você dizer quem é você. Imagina o que você quer saber daquilo que você está lecionando. É uma dificuldade muito grande. Mas a partir do momento em que nós trazemos ferramentas que quebram um pouco aquilo que a gente vem do ensino fundamental e do ensino médio, que é ler, né, ouvir e repetir na forma de uma avaliação, na forma de uma arguição, você deixa o aluno um pouco mais confortável para absorver aquilo que... A palavra é essa. Sem o compromisso, né, sem o compromisso de decorar, mas sim de contextualizar para a vida dele. É isso que a gente busca. Porque eu falo assim, a gente não precisa inventar muita coisa, não. A gente pode fazer adaptações de coisas que são gostosas no nosso dia a dia. Nós tivemos um exemplo dentro do nosso laboratório, nós pegamos um jogo, que eu não vou arriscar se é década de 80, década de 60, chamado Cara a Cara, não sei se vocês lembram, né? Só que a gente fez uma adaptação para a microbiologia. Então o aluno virava assim, o que eu sou? Um gram positivo. Aí o cara, gram positivo. Aí ele, abaixava todos os gram negativos. Eu sou um catalase positivo. Ele abaixava os catalases negativos. E o que eu sou? Sou um coagulase positivo. Aí o cara já podia arriscar. E aí se pega bem interessante. Bem interessante. A despesa foi imprimir uma folha adesiva, cortar e colar no jogo original. Tá vendo? Só tem ideia, né? Outro jogo assim, do super trunfo, né? A gente já usou. E como o super trunfo pode ser usado para brincar, você pega uma cartinha de super trunfo e bota assim, OF positivo, oxidase negativa, motilidade e tal. Gente, super trunfo, para que tem muita gente aqui que não tem ideia do que é, você adivinhava o objeto baseado nas suas características. É isso aí. Então a gente traz o lúdico para dentro da sala de aula, você quebra aquela história dele sozinho com o seu livro, pegando lá estáfilo, catalase positivo, coagulase negativo. Sai da decoreba, né, Elvésio? Sai daquilo da decoreba. Vai cair na prova, eu pego o livro lá, pega o Jauretz e lê ele todo, 400 páginas em uma semana. Aí o cara fica perdido, tipo assim, mas o que eu tenho que ler daquilo ali? E a gente, vamos pegar o Kahneman. Eu tenho condição de dar o Kahneman em um semestre? Nenhuma. Não tem como. Não tem como. O que é o mais importante do Kahneman? É você decorar ele todo, você saber encontrar o que você precisa dentro do Kahneman. Então é isso que a gente está tentando formar. Não é a pessoa que decorou as características dos micro-organismos, decorou as doenças associadas, quais são os genes de resistência. Não. É aquele que sabe que existe. Sabe que não deve utilizar antibiótico de qualquer maneira. Sabe que não deve descartar a cartela de antibióticos contendo ainda ali dentro medicamento no lixo comum. Sabe que precisa higienizar, é aquele que vai passar por uma criança a importância dela lavar a mão, escovar os dentes. É esse profissional de saúde que a gente busca formar, porque eu não tenho condição nenhuma de passar para ele todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos trabalhando, estudando, em 4 meses de aula, né, uma vez por semana. Quem está interessado, né, Elvésio? Na verdade, é a escola né, todo mundo passou por aqui pela graduação e a gente depois viu isso, né, que a gente fez pós e alguns de mestrado, doutorado, por aí vai. Na graduação, ele te dá um cheirinho da coisa do que ela é. Então, e aí você fala assim, gosto ou não gosto. Né? E ainda mais, eu posso ver hoje, eu tenho um adolescente dentro de casa e eu vejo muito até conversando com ela sobre os amigos, e acho que vocês, como professores, hoje enfrentam isso. Devem enfrentar, não sei. As pessoas,
não da minha geração, né, perto dos 50, mas a geração hoje, que tem 17, 16, que vai fazer vestibular esse ano que vem, elas são muito, eu percebo isso na conversa com a minha filha, é tipo assim, o pessoal, eu tenho uma amiga que vai fazer medicina e estatística, ou ela quer fazer biologia e engenharia. Aí você fala assim, mas não tem... Não, ela quer fazer direito ou nutrição. Eu falei assim, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Não tem nada a ver. E aí, essa é o estudante que talvez caia lá de paraquedas na nutrição, na biologia, na bioquímica, e que tá tipo assim, não, eu entrei aqui, mas eu não sei se eu quero, eu não sei o que eu quero, eu não sei. E aí, se o primeiro choque, né, for aquele, meu Deus, bioquímica, eu vou ter que ter 4 bioquímicas, eu vou embora. Aí larga a cadeira e vai fazer outra coisa. Ou, como você está falando, uma coisa mais lúdica, com toda essa estrutura que vocês fizeram aí de entrevista, né? Até eu tenho uma pergunta da Isa aqui, ó. A Isa também é do fã-clube de vocês. A Isa Póvoa está perguntando aqui, os entrevistados eram alunos de todos os períodos? Então, na verdade, você faz a interação com ele para saber, está de acordo com a tua expectativa? Não está? Está muito diferente? E acho que isso, como você está falando, vocês dois estão falando, é tipo assim, dar um feedback para a pessoa ter uma garantia de realmente eu estou aqui sabendo o que eu quero. Eu não estou aqui de passageiro sem saber para onde eu estou indo. Seria isso, mais ou menos? Bem por aí, Marcos, que eles entendam e entendam que realmente aquilo ali vai fazer algum sentido na vida deles. E também reduzir esse espaço. Agora, a gente cada vez mais sente que está num curso que não era a sua primeira escolha. Isso a gente tem visto bastante, que você comentou, igual do caso aí dos amigos da sua filha. Mas pelo menos é o cara que queria ser médico, passou na bioquímica, na farmácia. Nem sempre, né? Nem sempre. Agora, tem uns que têm relação e na tem teoria, uns... né? Na teoria. Não o cara, tipo assim, eu quero fazer advocacia, não passei em direito, eu vou fazer nutrição. Tá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é tipo completamente louco. Mas a gente vê isso também, e a gente vê também, às vezes, uma escolha familiar. Não uma escolha da pessoa, uma escolha da família. Entendi. Respondendo aqui a Isabela, qualquer período, desde que já tivesse feito a disciplina. Então, poderia ser, por exemplo, de outra universidade, mas já fez as microbiologias relacionadas àquele curso. Então, só respondendo. E deixa eu só fazer uma observação. O Vécio comentou sobre a simulação clínica, que a gente também faz com algumas turmas, e a gente fez esse período uma simulação bem interessante com a biomedicina, da aula de infecções do trato urinário, você lembra, amor? Uhum. E eles se dividiram, a turma era pequena, se dividiram em 2 grupos, e isso foi pedido de uma forma bem simples, que eles tinham que gravar um vídeo, a gente deu a característica do paciente a ser atendido, então seria um paciente que eles teriam que trocar linguajar e tudo mais, e eles estariam num laboratório e teriam que receber essa amostra e explicar como deveria ser a coleta de urina para essa pessoa em especial, com algumas características específicas. E eles tinham algum tempo para fazer, e eles ficaram muito mais tempo. Eles chegaram depois atrasados para a prática. Eu sei que a gente tinha que sair 6 horas da tarde da UF, a gente saiu quase 8, porque eles estavam empolgados produzindo o vídeo. E era assim, realmente, você via que a segunda turma que produziu o vídeo primeiro e depois foi para a prática, eles chegaram gargalhando, rindo. Então, foi algo que saiu do usual. E ali a gente descobriu artistas, mas, assim, artistas incríveis. Não, é interessante que você, nesse ponto, você faz o filtro daquelas pessoas que tinham medo de falar em público, as pessoas que não sabem, que todo mundo. Mas não era obrigada a falar, você pode atuar escrevendo. Então, a gente teve. Não, mas você, em algum momento da vida, alguém que seguir a carreira, seja dentro do ensino, ou vai fazer a defesa de uma tese, você vai ter que, em algum momento, falar para uma pessoa. Não tem jeito. Né? Até, não inventaram ainda uma tese que você defende sem falar na frente de todo mundo, em pé lá na frente, mostrando o seu trabalho. Então, acho que é interessante isso também, né? Você fazer com que, olha, estou te preparando para o futuro. Você nem sabe, mas eu já estou te preparando para o futuro. Aí ali, Marcos, a gente viu artistas, produtores, até não tem câmera, editor, roteirista, tudo em tempo recorde. E na semana seguinte, a gente pediu autorização para eles e a gente expôs os 2 vídeos, só em sala de aula, e a gente depois foi conversando e comentando os pontos positivos e negativos. Então, a gente acabou aparando as arestas do que foi dado naquele tema na aula seguinte, a partir do vídeo que eles produziram.
Então, a gente Legal. usou o vídeo muito legal. Um material didático também. Foi bem interessante, né, Elvésio? A gente teve um retorno bem interessante. Tem um testemunho aqui da Michele Souza, deve ter sido aluna de vocês. Eu lembro de fazer esse cara a cara em microclínica. Ela gravou aqui, tipo, tá vendo? Foi uma experiência marcante para ela, que ela gostou. Michele, obrigada pela sua participação. Eu queria ser aluna deles. Muito melhor, né? Estudar assim, produzindo conhecimento. Acho que é bem assim, além da. Com certeza vocês já não vão ser esquecidos ao longo aí de muitos anos. Não, né? Eu vejo o trabalho, pessoal, que a gente nunca esquece, um professor o trabalho assim, deles, né? que é o trabalho de desmistificar a microbiologia, aquele negócio que a gente já começou falando assim, 90% odeia a micro, né? Passa pelo autoclave e está cheirando mal. Eu falo assim, não, está cheirando legal esse autoclave. Então, na verdade, vocês estão desmistificando a microbiologia, não é aquele laboratório. É porque eu enfrentei isso na minha vida profissional muito, que era tipo assim, o laboratório, seja ele qual for, A, B ou C, vamos automatizar. Automatizava tudo, menos a microbiologia. Aí a microbiologia sempre ela lá no final, ainda com os ladrilhos de Pasteur na parede, tudo manual, e falava assim, putz, não tem mais o que automatizar, vamos ter que ir para micro. Tipo assim, eu sou obrigado agora a ir para micro. Então sempre foi uma coisa muito tipo, o pessoal da micro é o que fica vendo no microscópio, tem um bichinho que cresce na placa, cheira mal, cheira assim, cheira assado, demora pra caramba. Ou seja, tudo isso que nós todos aqui, nós 4 aqui no MIM, passamos ouvindo isso de muita gente, né? Eu tinha brigas homéricas na minha última empresa com o pessoal da Imuno, que eu falava assim, desculpa, cara, a imunologia é um sub-ramo da micro. Se existe uma categoria, né? Eu estou próximo de Jedi, vocês estão lá embaixo ainda. Vocês estão em desenvolvimento. O microbiologista está perto da luz. Então era brincadeira que a gente fazia, porque todo mundo, né? A imagem era a micro, ninguém gosta. Então é mais ou menos isso. Não, cara, vocês estão muito parabéns isso. Muito legal, muito legal. O Fábio fez uma participação aqui, eu queria ver novamente. Fábio Malta, muito obrigada pela sua participação. O Fábio é professor, o Fábio é mestre pela Fiocruz, eu conheço o Fábio, é um grande amigo. Né, ele coloca aqui. Eu não consigo ler, gente, porque eu estou no celular e assim... E ainda descobrir novas habilidades. Não consigo, a letra fica pequena demais, mas muito obrigada, Fábio. Já deu aula aqui, está se sentindo representado por vocês dois. Por vocês dois, exatamente. Quando eu lembro que eu falava na aula e tudo, eu falei, caramba, cara, era isso. Tinha que ter uma maneira de não ser o bicho-papão. Não é o bicho-papão. E uma coisa eu falo, né? Eu vou, a partir de agora, colocar no micromeio, aprendam microbiologia na UF. De Friburgo. Lá de Friburgo, entendeu? Vai para Friburgo. Eu espero que tenhamos mais microbiologistas, né? A gente tem uma demanda que merece, não só, né, que o pessoal... A gente tem um conceito novo, né, de saúde única. Então, quando fala em odontologia, fala em enfermagem, fala tudo. E quando vocês propõem um projeto desse, é muito interessante, porque não só para a odontologia, né, mas tem um universo voltado de uma maneira dessa para a sociedade, dentro da microbiologia, em diversos aspectos, diversas áreas da microbiologia, seria muito interessante. Então, assim, eu proponho um desafio para vocês. Eu, humilde Janaína Rodrigues de Souza, proponho um desafio para 2 mestres gigantes, né, de vocês fazerem um curso, né, de microbiologia em geral, né? Eu acho que a gente carece disso, né? Microbiologia em todos os aspectos, né? Nesse conceito de One Health. Não dentro de um curso ou de outro e tudo mais, né? Mas que tem essa ligação total, assim. Então, é um desafio muito grande, Janaína. Já desafiei. Já desafiei. E a gente é movido por desafio, né? A nossa energia são desafios. Porque o micromeio, por um momento, assim, eu quis muito ter um laboratório um dia, um sonho. Eu tenho sonhos assim, imensos. Acho que a gente tem que ter. Né? Marcos sabe que eu falo isso aqui. Janaína quer ser empreendedora, quer abrir um laboratório. O micromeio, mas eu não tenho tino para isso. Eu queria um laboratório de microbiologia, somente de microbiologia, de todos os aspectos de microbiologia. Depois eu mudei, porque assim,
todas as pessoas que poderiam ser meu investidor, meu patrocinador, diziam para mim, menina, isso não é dinheiro, não é nem questão de dinheiro, não vale a pena, não sei o quê, tarará, tarará, tarará. Algumas pessoas não falaram, vai, busca seu sonho, mas também, assim, não disse, eu te patrocino, né? Vai lá, busca seu sonho. Eu falo, meu Deus, mas eu não tenho o que é o investimento, né? Então, assim, aí mudei. Falei, não, agora a gente vai ter um canal de educação, e quem sabe o micromeio não vira uma escola, né? E aí fiquei com essa intenção. Então, minha intenção está na escola. Mas, aproveitando que vocês estão aqui trazendo uma metodologia nova, eu desafio vocês a fazerem um curso de microbiologia, né, de forma multidisciplinar em relação a todas as áreas da microbiologia. Aí fica a proposta. Com certeza, a gente fica bem feliz com o convite. Porque grande desafio, né? É muito gostoso fazer isso, né? Pensar nisso. Só de você te falar, já fiquei pensando, caraca, imagina uma sala onde eu possa falar, gente, sabia que a mudança climática está alterando a resistência do teu paciente? Exato, né? Exato. Faz uma pós-graduação pra gente. Eu sou aluna, eu sou a primeira inscrita. Pô, peraí, cadê a Michelle? A Michelle, não, pior que não, Marcos, pior que não. Você não entendeu? O Gleice está assistindo, deve ter falado, meu Deus, eu já vou pagar a pós, entendeu? Para fazer. Eu não sou empreendedora, entendeu? Esse é o problema. Mas eu já vou pagar. Mas pensa numa pós, a gente pensa pequeno primeiro, pensa numa pós, vamos pensar em microbiologia. Um gap que existe na microbiologia, não existe curso de formação de professores em microbiologia. Né? Todos nós somos autodidatas, né? Todos nós fizemos a nossa graduação, mestrado, doutorado, alguns fizeram licenciatura, mas não se discute a educação na microbiologia. Alguns congressos começam a abrir uma porta para isso, mas será que as diretrizes curriculares, né, pensando na microbiologia, não poderiam ser discutidas? Né? Nós tivemos aí no início uma pessoa do Peru. O que eles estão aprendendo no Peru? O que eles estão aprendendo na Argentina, no México? Pensando assim, bem próximo, mais na Europa, nos Estados Unidos. Será que a gente está conversando a mesma língua? Será que a gente está formando um microbiologista global? Ou se a gente está conversando o meu micromundo aqui de Friburgo, de qualquer lugar. Não? Nós tivemos aqui a doutora Terimar falando também sobre educação, sobre microbiologia e ensino. Né? Ela também trouxe algumas questões para a gente em relação à dificuldade mesmo também. A dificuldade de insumo, a microbiologia é cara, muitas das vezes você não consegue o laboratório para fazer microbiologia, uma série de coisas, uma série de desafios em relação a isso. Então, assim, é um assunto que merece discussão, e eu acho que merece uma atenção também da nossa parte, né, de fazer acontecer, né? Então, assim, eu tenho esse desafio de fazer o micromeio uma escola, e eu ponho o desafio para vocês de fazer, né, com essa metodologia, trazer um ensino aí novo. Alguém está escrevendo alguma coisa? Matheus, é isso? O Matheus colocou, ele colocou que esse vídeo que os alunos gravaram foi excelente. O Matheus, ele fez essa disciplina com a biomedicina como um aluno ouvinte. O Matheus formou em biologia, se eu não me engano, e ele foi tentar o mestrado em microbiologia e parasitologia aplicadas na UF, em Niterói, e ele procurou o Elvésio para orientá-lo, e para fazer a prova, o Elvésio aconselhou que ele assistisse às aulas de microbiologia. Então, o Matheus assistia várias aulas de microbiologia que eram oferecidas aqui na UF. E o Matheus, com muito orgulho, a gente fala que foi o primeiro colocado na seleção do mestrado. Opa! Que bacana, Matheus, então, parabéns! Ele participou, por isso que eu pedi para colocar aí o comentário dele, para a gente aproveitar e dar parabéns aqui ao Matheus. Parabéns, toda essa garra e disposição dele, né, Matheus? Que bom. Parabéns, Matheus, e parabéns por você ter ido a todas as aulas, né, e aproveitado, né, que eu acho que é isso também, né, o aluno, às vezes, ele está dentro de uma instituição, ele pode aproveitar aquele professor, ele pode aproveitar aquele conhecimento, ele está ali naquele tempo, né, assim, é aquele tempo, né, não deixar passar. Isso eu deixo aqui como mensagem para os alunos que estão entrando em iniciação científica, os alunos que estão dentro de laboratórios, que têm uma unidade, né, assim, de respeito, enfim.
Eu estou com a bateria terminando, não sei se vocês estão me ouvindo. Oi, nós já temos 1h05 de palestra, Jana. Exato, e aí eu super agradeço vocês, antes que eu termine aqui, que eu caia. Agradeço a todos que estão assistindo. Muito obrigada, doutora Natália, eu adorei, virei fã. Pode me convidar também, igual o Matheus, para assistir as aulas como ouvinte. Eu sou muito cara de pau. Doutora Elvésio, muito obrigada. Marcos, muito obrigada. A gente faz uma dinâmica, o Marcos vai dar alguns recados e vocês ficam com uma palavra final. Muito obrigada. Só obrigada. Agradeço a todo mundo que está aqui agora, sexta-feira, 20h09 da noite. Viu? Vocês estão com bastante gente aqui vendo vocês, o fã-clube está grande. Então, quem está aqui agora é porque realmente gosta de níquel e gosta de saúde, porque sexta-feira, né? Então, todo mundo que não conseguiu ver online, amanhã vai estar a partir no YouTube em cinco legendas diferentes, línguas diferentes. Mais uma vez, lembrando, quem quiser certificado dessa live, entra lá no Instagram da gente, coloca seu e-mail e seu nome, que a gente vai mandar semana que vem para você o certificado no seu e-mail, tá bom? Agradecemos aqui as quase 15 mil pessoas que em algum momento se conectaram com a gente no Instagram, por isso que todas as lives ela tem muito mais do que online, né? Você tem posteriormente, o pessoal pode ver qualquer dia, então acaba dando a informação, como a Janaína falou, a informação ela vai longe. Então, mais uma vez, doutor Elvésio, doutora Natália, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente agradece de coração de estar aqui falando para todo mundo a experiência de vocês. Acho que é uma coisa super legal. Como eu falei, eu como ex-professor, eu me sinto representado por vocês, de tentar sempre buscar com que o aluno tenha mais integração e que faça realmente e saia da faculdade, né? Falando assim, caramba, cara, eu gastei 4, 5 anos da minha vida, mas valeu a pena. E não, tipo assim, como eu já ouvi um monte de gente falando assim, gastei 4 anos da minha vida e fui fazer outra coisa. Então, acho que o papel da gente é isso. E educar, né? Tanto que vocês falam, a faculdade, junto com a casa das pessoas, né? A família, como, por exemplo, vem de exemplo, é educar as pessoas para ser um ser humano melhor quando sair daqui a 4, 5 anos, para ser um profissional. Realmente, no sentido da palavra de profissional. Obrigado por vocês. E eu deixo para vocês dois fecharem essa live. Lembrando a todo mundo, segunda-feira estaremos de volta no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, 7h30, segunda a sexta, semana que vem, falando de outros assuntos do mundo maravilhoso da microbiologia. Tá bom? Doutora Natália e doutor Elvésio, muito obrigado. Marcos, Janaína, agradecemos muito ao convite do Micromeio e só parabenizar essa iniciativa brilhante de vocês e com esse alcance incrível, né? Então, parabéns e continuem com esse projeto. Obrigada. Eu queria agradecer a vocês esse espaço maravilhoso. Queria agradecer a você, Marcos, você, Janaína, ao Gleison, que nos recebeu aqui quando a gente começou, a todos vocês que estão ouvindo a gente, estão nos vendo. Ter um espaço como esse para falar de microbiologia é um privilégio para a gente. E principalmente para mim não há nada mais gostoso do que falar daquilo que eu amo e ao lado de quem eu amo. Então, muito obrigado. Nossa, agora fechou. Fechou. Boa noite, um abraço para todos. Saúde. Tchau para todo mundo. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.